Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks. Esta semana olhamos para o tema Líderes da Assessoria Financeira, tema que segue amanhã para as bancas com o Jornal Económico. Connosco hoje temos João Nunes, Assistant Manager da Monera. E João, seja muito bem-vindo. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olhando para aquilo que foi o ano de 2022, é a altura de fazer aqui um pouco uma retrospectiva neste setor da assessoria financeira. Quais é que para si foram as grandes tendências e desafios que encontrou ao longo deste ano? Bom, bom dia a todos. Mais uma vez obrigado pelo convite e pela oportunidade, portanto, de estar aqui a partilhar aqui algumas ideias e algumas sensações relativamente aqui ao setor. Bom, eu diria que aqui a questão da assessoria financeira, portanto, tem-se debatido. Nós temos que fazer aqui um enquadramento prévio, digamos assim, que pese embora estejamos a experienciar, portanto, por parte dos consultores e na assessoria financeira e no apoio que é dado a empresas e outras entidades, temos ainda aqui um lastro daquilo que foi a crise pandémica que todos nós experienciamos, e há aqui outros fatores que vêm impactar, portanto, aqui quer a prestação de serviços, quer a relação que as consultoras devem ter, portanto, nessa mesma prestação de serviços, como sejam o processo inflacionário neste momento em curso, portanto, isto só fazendo aqui Claro. um breve contexto, as subidas e a escalada das taxas de juros, inclusivamente prevê-se que o Banco Central Europeu, na sua reunião de dezembro, volte a subir as taxas de juros de referência, o conflito na Ucrânia, portanto, que acaba por impactar também aqui a vida das empresas e todos estes cenários, e eu queria dar aqui também especial enfoque aqui na questão do capital humano e das pessoas, portanto, que é uma problemática que temos vindo a sentir e que as organizações têm vindo a sentir, e que, no fundo, estes 3 ou 4 items configuram um desafio para nós, enquanto consultores e que trabalhamos com as empresas, quer para as próprias empresas e para as organizações. E eu diria que, com esses cenários ou com essas variáveis, o ponto fulcral e importante da parte das consultoras, mas também da parte das empresas, será a gestão, a análise e a mitigação do risco associado às suas atividades e associadas a transações ou oportunidades que possam vir a ser disputadas. Gestão, análise e mitigação de risco em diferentes dimensões, não só na dimensão financeira propriamente dita, mas noutras dimensões, como a dimensão legal ou jurídica, questões regulatórias que se impõem em alguns setores de atividades, questões ambientais e outras que possam estar associadas. E este é um ponto fulcral naquilo que nós, enquanto consultores, devemos ter em atenção na prestação, portanto, deste tipo de serviços, quer sejam trabalhos ou serviços de due diligence, e esses serviços de due diligence podem ser financeiros, fiscais, ambientais ou outros, serviços de avaliação de empresas que visem um processo transacional entre empresas, e depois trabalhos de reestruturação ou modelização financeira. No fundo, em suma, diria que toda esta análise e gestão do risco, por forma a mitigá-lo, deve ser encarado como, e deve ser abordado, melhor assim, por uma equipa, diria, multidisciplinar, não só nas vertentes da assessoria financeira, como na vertente legal, na vertente regulatória, na vertente ambiental, só para dar aqui alguns exemplos. Portanto, isso são os desafios do futuro e aquilo que temos percepcionado no presente.
Dar só aqui outra nota inicial, João, e se me permite desde já. Temos verificado também, e eu penso que isso poderá ser uma tendência no futuro, que e isso indo ao encontro daquilo que disse no início, num cenário que poderá ser eventualmente mais competitivo e mais desafiador na perspectiva das consultoras, é que temos verificado que empresas de menor dimensão, ou que de certa forma não estavam tão capacitadas ou sensibilizadas para esta questão de se socorrerem de profissionais e de especialistas que os possam suportar num processo de tomada de decisão, por exemplo, empresas de menor dimensão têm também procurado esses Mas, João, especialistas. é também aqui uma oportunidade para as empresas ponderarem, pelo menos, repensar os seus modelos de negócio, e aí a assessoria financeira também ganha aqui um novo relevo neste contexto de crise. Alguns poderão dizer que é um contexto recessivo a partir do próximo ano, isso depende dos indicadores que cada um tiver em conta. Para algumas empresas será sem dúvida um cenário mais complicado do que foi talvez a pandemia, mas surge aqui, tem-nos dito isso, a oportunidade de repensar estes modelos de negócio e reinventarem a sua necessidade e a sua presença no mercado também à luz deste contexto macroeconómico. É verdade, nós também temos sentido isso. No fundo, será como uma oportunidade, portanto, no fundo, todas estas contingências que se têm verificado e que se perspectivam, que se venham a verificar não só em 2023, mas provavelmente em 2024, e todo este contexto, não só nacional, mas internacional, quando estaremos provavelmente na presença de alguns países âncora ou algumas economias âncora que pura e simplesmente vão crescer muito pouco, previsivelmente, ou pura e simplesmente vão entrar num cenário de estagnação. Portanto, isso vai impactar também as empresas do tecido empresarial nacional, e sejam elas de dimensão maior ou de dimensão mais reduzida, e isso deve ser visto de facto como uma oportunidade. E essa oportunidade de repensar o negócio, de repensar as metodologias e as práticas adotadas, também, de certa forma, essa ponderação que deve ser um momento introspectivo, que todas as empresas deverão fazer, e as consultoras e a assessoria financeira também irá com certeza ajudar, portanto, nesse desidrato. Mas estava eu a dizer, isto também tem sido catapultado por algumas transformações que temos vindo a verificar, nomeadamente esta transição digital que temos assistido, e que se me permite a expressão, é um comboio que vai a alta velocidade já, e que ninguém pode não olhar para esta transformação digital que está em curso, e isso leva-nos a repensar, quase que somos obrigados a repensar a nossa relação com o cliente, a nossa relação com os demais stakeholders que habitam à volta do ambiente empresarial, e é um comboio, usando a figura que todos vão ter que apanhar e que dele não podem fugir. E que não vem atrasado. E que não vem atrasado. Aliás, muitas vezes o que se verifica, e aqui a dificuldade, é que as empresas às vezes correm atrás dessa transformação, e quase que são obrigadas a isso. Depois há outras temáticas, como a questão da transição energética que se está a verificar, e isto é o nosso dia a dia em várias áreas, e as preocupações que as empresas cada vez mais têm com as questões do ambiente, de sustentabilidade, com as questões... A própria crise energética veio evidenciar que alguns desses projetos não estavam a ser concluídos em tempo útil. Sim, precisamente. Portanto, isso também verifica-se um acelerar também, portanto, quase que uma obrigação de um acelerar dessa transição energética, que nós todos, em pequenas ações, as empresas têm que o fazer, e naturalmente que quer a questão do digital, quer a questão da transição energética,
acarreta custos para as empresas. São custos de contexto que têm que ser mensurados e que, no fundo, têm que se percepcionar e mensurar esses custos, no fundo, para que possamos tornar sustentáveis aqui do ponto de vista financeiro, económico e naquilo que é a solvabilidade das empresas e das organizações numa perspectiva de continuidade. Naturalmente que há aqui outro fator e essas oportunidades também levam a isso, que é uma questão de financiamento das empresas. Indo agora aqui para outra questão. O que se verifica em muitas empresas é que as necessidades de financiamento, por vezes, não são devidamente ponderadas. Pronto, e aí o papel das consultoras e da assessoria financeira pode aportar, no fundo, é avaliar se, de facto, os negócios estão devidamente preparados para responder a responsabilidades que, não só das responsabilidades que vêm e que as empresas já têm, mas as necessidades de financiamento que possam vir a ter e que se de facto não houver essa ponderação e essa análise crítica, mais tarde, a médio prazo, portanto, poderemos entrar aqui em alguma dificuldade. João, é certo que essas dificuldades se vão fazer sentir e já lá iremos a esse tema antes de terminarmos a nossa conversa, mas olhando para aquele que é o mercado português da assessoria financeira, quais é que têm sido aqui os setores mais dinâmicos em termos de atividade e se crê ou não que há de haver aqui uma mudança de paradigma ao longo do próximo ano e até 2024, como dizia? Bom, eu diria, e fazendo aqui uma retrospectiva do que tem sido o ano 2022 e naquilo que é a nossa experiência, há de facto aqui alguns setores em que sentimos aqui algumas movimentações, não só na parte da necessidade de reestruturação e de repensar não só os modelos de negócio, mas o posicionamento que as empresas e organizações têm no mercado, mas também no dinamismo, ou em algum dinamismo que se tem verificado em alguns setores do ponto de vista transacional, portanto, do ponto de vista de novos investidores nacionais ou estrangeiros e, inclusivamente, transações entre empresas, portanto, no mercado nacional. Eu posso dar como exemplo alguns setores que temos sentido na nossa experiência que de facto têm tido aqui alguma dinâmica. Eu diria o digital, os setores digital e do IT, claramente, querem entidades ou organizações de maior ou menor dimensão, tem-se notado, portanto, aqui algum dinamismo, algum crescimento, claro, e que tem sido óbvio, mas também temos notado que as diferentes empresas e as diferentes organizações, no fundo, estão atentas umas às outras, no fundo, para procurar sinergias entre si e, no fundo, para que possam levar este processo também da transição digital, portanto, de uma forma mais robusta. Outros setores que temos trabalhado e temos notado, o setor da logística, claramente, e dos transportes, aí uma necessidade não tanto de repensar o próprio modelo de negócio em si, mas do ponto de vista financeiro. Um setor que ainda recupera bastante daquilo que foram os entraves pandémicos. E um setor que ainda recupera bastante daquilo que foram os entraves pandémicos, por um lado, como o João referiu e bem, e depois é inevitável o atual conflito na Ucrânia também veio trazer alguns constrangimentos a esse setor, não só na morosidade ou em alguma morosidade de fazer chegar bens e produtos ao consumidor final e às empresas da área produtiva, por um lado, mas o próprio custo dessa logística e dos transportes, portanto, verificou-se, de certa forma, alguma escalada no custo, portanto, desses serviços. E depois setores como o da automação, o da imobiliária, o setor imobiliário, aliás, para Portugal continua a ser, não só também numa perspectiva de lazer, mas como uma perspectiva de investimento,
ter aqui alguma atratividade por parte de capital estrangeiro. E eu gostava, se me permite, de dar aqui um enfoque também aqui a um setor que muitas vezes não é falado, mas que tem estado também dinâmico, portanto, nestas questões transacionais, Claro. de investimento, etc., que é o setor agrícola. Portanto, o setor agrícola evidenciou grande resiliência no período pandémico, foi um setor que nunca parou, e tem-se sentido um forte desenvolvimento, portanto, no setor, e temos sentido também uma forte atração de capital ao setor, não só nacional como estrangeiro, e que tem havido aqui também alguma dinâmica, portanto, também no setor agrícola. João Nunes, e só mesmo para terminar, porque estamos a chegar rapidamente ao limite do nosso tempo, perguntar-lhe que conselhos dará neste momento aos gestores portugueses. Um tecido empresarial composto, na maioria, por pequenas e médias empresas, com dores características dessas pequenas e médias empresas e que são tão nacionais, dores essas que, como falámos há pouco, vão ser um pouco alavancadas aqui para a frente e vão tornar-se mais próximas, mais atuais e diárias. Portanto, que conselhos é que deixaria aos gestores portugueses daqui para a frente? Bom, eu diria, e posto tudo que todas as reflexões que tivemos até agora, portanto, há que fazer, de facto, e dava o enfoque à questão da análise da gestão e da mitigação do risco. No fundo, fazer um trabalho interno, e isso é intrínseco e é interno de cada uma das organizações, de cada uma das empresas, naturalmente ajudado por profissionais, pelas empresas de consultoria, nas mais diferentes vertentes que falámos há pouco, para que as melhor possam capacitar do ponto de vista da análise e da tomada de decisão, e eu diria que, de facto, parte da mitigação desse risco estará naquilo que é a esmagadora maioria das empresas que compõem o nosso tecido empresarial, que são as pequenas e as médias empresas, portanto as empresas de menor dimensão. Essas terão que se capacitar, de facto, que ter aqui alguns cuidados com a questão do endividamento excessivo, e não perder o comboio, voltando à imagem do comboio, da digitalização, da transição energética, da sustentabilidade, etc. E mesmo essas empresas, só para concluir e se me permite, estamos agora também na presença de um novo paradigma, que já não é novo para as empresas de maior dimensão, dos critérios ESG, portanto, as preocupações com o ambiente, com sustentabilidade, questões sociais e de governance. Mesmo essas empresas de mais reduzida dimensão, isso será uma realidade para todas elas a curto, médio prazo, mas neste momento são preocupações que essas empresas estão já a ter por imposição das grandes empresas. Porque as grandes empresas que são clientes de um tecido empresarial com uma dimensão mais reduzida, de empresas mais reduzidas, estão a impor e estão a pedir uma série de elementos que lhes permitam às grandes empresas preparar os seus próprios relatórios de sustentabilidade, ESG, e cumpram com as metas, efetivamente, com as metas a que se comprometeram. Portanto, isso é uma realidade que rapidamente também vai ser transversal, não só por imposição legal, mas por esta via indireta, se quisermos. As pequenas empresas e as empresas de menor dimensão estão a ser chamadas cada vez mais também a estarem sensibilizadas para estas matérias. Mais tarde terão que produzir também os seus próprios relatórios e têm que assumir compromissos também nesta área, mas estão a ser chamadas pelas empresas de maior dimensão e que já o fazem ou que rapidamente vão ser obrigadas a cumprir com esses critérios e a produzir relatórios e evidenciar que de facto cumprem com esses objetivos, estão já a ser chamadas por essas mesmas empresas para se capacitarem também e se sensibilizarem, portanto, para essa temática. E esse, concluindo, também será um desafio para as consultoras, não só para a assessoria financeira, mas para a consultoria em geral, que é capacitar também essas empresas
de menor dimensão para esse desiderato que são o cumprimento desses critérios que estão definidos. João Nunes, muito obrigado por ser juntado a esta JE Talks, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar esta conversa. Já sabe que pode ver e rever todos estes programas na JE TV, em jornaleconómico.pt, onde, recordo, toda a informação está em constante atualização. Nós regressamos para a semana. Fique bem.